A paz do Senhor a todos. Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast JLDM do Grupo de Jovens Luz do Mundo. E queremos você para junto com nós meditarmos no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao 24, onde vai nos contar sobre as 3 cidades hipertinentes. E para junto conosco a meditar no texto de hoje, nosso convidado é o Jovem Patrick, que será um porta-voz de Deus para juntos nos aperfeiçoarmos e nos aprofundarmos no texto de hoje. Patrick, seja bem-vindo, é um prazer estar conosco, é uma honra tê-lo e que Deus possa lhe usar. E a voz é sua, fique à vontade. Agradeço a oportunidade, Davi, é realmente muito gratificante. Não estar somente aqui com você, mas com todos aqueles que estão em casa nos assistindo. Eu creio que a palavra que vai ser aprofundada neste momento vai adentrar corações e edificar muitas vidas. Então você que está aí agora, fique conosco e venha. Espere mais um instante, fique até o final para que juntos possamos nos aperfeiçoar na presença do nosso Senhor. Eu vou falar, pois não sou obrigado ao mundo a agradar, pois o meu compromisso é com Jeová. Então se segura aí, pois eu vou bradar. Então, vamos lá. Como já foi dito, o texto que iremos meditar hoje é no texto de Mateus, capítulo 11, do seu versículo 20 ao 24, né? É interessante pensarmos, primeiro, que iremos ler sobre 3 cidades que tiveram a oportunidade de presenciar grandes milagres de Jesus, né? Que não foram poucos, foram muitos, até onde tem um texto escrito que diz que, se possível fosse escrever todos os milagres que Jesus citou e fez na terra, não haveriam livros que poderiam conter todos eles, né? E para iniciar, vamos ver que no versículo 20, Mateus ele escreve bem assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haveram arrependido, dizendo. No início do versículo de número 20, Mateus ele escreve bem assim, dizendo sobre Jesus. Ele diz: então começou ele a lançar em rosto, né? Vemos que o significado disso é falar a verdade, e como Jesus teve uma importância muito grande de vir para transformar e salvar a humanidade, isso era necessário, né? Vamos ver que quando ele veio, o povo de Israel estava vivendo em um tempo de pecado e estavam vivendo servindo o Senhor de uma maneira falsa, né? Onde aparentemente eles serviam, mas os seus corações estavam perdidos, né? E vamos ver que Jesus não temeu isso. Ele lançou e falou a verdade, e vemos que isso é uma coisa importante, né? Ainda mais para nós que hoje somos pregoeiros da palavra do Senhor, né? E vamos ver que isso não somente acontece com Jesus Cristo, né? Vamos ver que em João Batista, em certo texto, ele diz para fariseus e escribas, né? Homens de importância, de título, com cargos importantes para o povo de Israel, onde João Batista ele fala para eles, bando de víboras, quem vos ensinou a se livrar da ira vindoura, né? Vemos que até mesmo João Batista não se importou em anunciar a verdade. E nos dias de hoje, né, Patrick, vamos ver que estamos vivendo tempos como o que Jesus viveu, né? Pessoas que estão se desviadas e vivendo como querem, e o que devemos fazer é isso, né? Falar a verdade, independente para quem seja a situação que essa pessoa esteja. E você, o que você fala sobre isso, sobre falar a verdade? Então, Davi, nesse versículo em específico, a gente pode ver realmente que Jesus, ele não teme nem treme perante os homens. Ele vai e prega o evangelho, independente de qualquer coisa. Ele diz a verdade e não demonstra medo algum, independente da situação, independente de quem seja, ele vai e cumpre o seu propósito. Como a gente vê naquela passagem em João, do capítulo 2, na purificação do templo. Ele vê que o povo de Israel estava comercializando no templo, na casa de seu pai. E ele não temeu, independente da quantidade de pessoas que estavam lá naquele momento. O que ele fez? Ele se recostou em um canto e fez um chicote de cordéis e expulsou todos aqueles cambistas de lá. E a gente pode ver também, se formos trazer para os dias atuais, que há muitos cristãos que têm medo. Eles ligam para o que os outros irão pensar deles. E até mesmo aqueles marginalizados, eles ficam com medo de se aproximar. Eles ficam com medo de ir lá e pregar a palavra por meramente sentimento, por medo e temor do que pode acontecer com eles. Interessante que se você puxou um ponto interessante, que
quando Jesus, no capítulo 2 de João, que você citou, né? Aonde ele fala a verdade, é interessante que não é fora, né? Não é um lugar distante onde não há evangelho, onde não é ensinado isso. Foi dentro do templo. E infelizmente o que acontece, isso acontece nos dias de hoje, né? Vemos muitos templos do Senhor onde era para ser a casa do Senhor se perdendo, se desviando e vivendo como querem, né? Mas tenho certeza que ainda há os remanescentes que obedecem a Cristo e estão dispostos a falar a verdade até mesmo para aqueles que estão perdidos dentro da casa. E para continuar, no versículo de número 21, está dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinzas. É interessante, porque nos dias de hoje vemos que levamos o evangelho para muitos, né? São poucos que terão a desculpa de dizer que nunca ouviram o evangelho, e Jesus ele deixa bem claro que para esses que o evangelho é apresentado e se recusam a aceitá-lo, tem outros que não tiveram a oportunidade, que se tivessem essa tal oportunidade, aceitariam. E Jesus cita uma certa humilhação diante do Senhor, que vemos em vários textos, como Davi, como vemos no livro de Esther, que é a humilhação com sacos e com cinzas, né? Vemos que isso é uma importância muito grande nos dias de hoje. Às vezes fazemos coisas que não agradam ao Senhor, ou tem certas circunstâncias que é necessário essa humilhação, né? Tem muitas pessoas que são orgulhosas demais e vivem como donos do mundo, mas na verdade o que devemos nos fazer é isso, às vezes nos humilhar para que possamos alcançar e receber as bênçãos do Senhor. Exatamente. E a gente pode ver também uma situação parecida no livro de Jonas. O povo de Nínive, após receber a palavra, eles se vestem com panos de saco e saem pelas ruas num estado de humilhação. A gente pode ver que aqui, dentro da própria igreja, há muitos aqueles que estão repletos de soberba, de altivez, que não têm essa mesma capacidade. Eles não estão verdadeiramente salvos porque eles não se prostram diante do Senhor. Enquanto muitos lá fora, que após receberem a palavra, podem se converter e seguir os caminhos de Jeová, da maneira correta, se dobrando diante dele. Não como aqueles que estão apenas de fachada dentro do templo. Infelizmente, vemos que nos dias de hoje tem muita dracma perdida aqui dentro, que está aí escondida, que não aceita e nem quer a oportunidade de receber algo do Senhor, né? Vemos também que nesse mesmo versículo, Jesus diz que ele diz que dos muitos prodígios que foram feitos nessas três cidades, né? E vemos que isso, ao ensinamento, no que Jesus diz, sei que teve uma importância esses milagres, né? Mas vemos que do que adianta muitos prodígios e pouca salvação, né? Não adianta de nada recebemos o milagre, mas não aceitarmos aquele que oferece o milagre. Para continuar, no versículo de número 22, está dizendo: Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Aqui, Jesus já apresenta algo muito sério, né? Que é o seu juízo que virá. E uma das coisas que ele deixa bem claro é que haverá menos vigor para aqueles a qual o evangelho, haverá menos vigor para aqueles, no caso, que não tiveram a oportunidade de receber tais milagres, né? E para aqueles que tiveram a oportunidade de receber, eles serão tratados com mais, como posso dizer, com mais rigor, com mais firmeza. E observando isso, passando para os dias atuais, vemos que os cristãos têm se perdido, né? E têm se esquecido do juízo final. Eles têm se afastado e tirado o seu foco do que importa de verdade, vivendo a sua vida como se não houvesse um amanhã ou como se não houvesse um juízo, né? E mal sabem eles que quando vier o grande dia, onde nos apresentaremos diante do Senhor, Ele nos julgará e teremos que apresentar ali a nossa vida, o que vivemos, e não teremos a desculpa de dizer: eu não ouvi, eu não fiz, eu não tive a oportunidade de estar no meio, né? E você, o que você diz sobre isso, sobre o juízo, sobre a maneira que as pessoas se portam e sobre, enfim, o que diz esse versículo? A gente pode observar aqui um claro exemplo
da consequência de você presenciar os feitos e milagres, presenciar a manifestação de Deus na sua vida e rejeitá-lo, é os anjos caídos. Eles estiveram na glória junto com Deus, eles viram o total esplendor de sua glória, e mesmo assim se rebelaram e caíram. Exatamente, esse é um dos principais motivos pelo quais eles não podem ter perdão. E isso aqui, essa passagem aqui, a gente pode ver o parâmetro que Cristo estabelece. Quanto mais você conhece, quanto mais você tem contato com os seus prodígios, com seus milagres, com a manifestação que ele tem ao decorrer da sua vida, maior é o padrão que você precisa alcançar. Maior é o nível que você precisa ter de se santificar para permanecer na presença dele. Temos que nos aperfeiçoar a cada dia, né? Por isso que naquele texto diz, quem é santo, santifique-se ainda mais, né? E no versículo 23 diz, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Nesse texto é bem interessante, vemos o que Jesus diz sobre Cafarnaum, sobre aonde ele deixa claro, ou em uma certa metáfora, ele diz que ela se ergue até os céus, mas que seria derrubada. Vemos nos dias de hoje não dizendo sobre templos, mas sim sobre pessoas que se posicionam e se acham grandes demais e decidem se levantar a si mesmos, se esquecendo que o que deve ser apresentado é Cristo. Vemos João Batista dizendo que sobre Jesus mesmo, ele diz que eu diminua e ele cresça. Mas nos dias de hoje vemos que há uma certa troca, né? As pessoas decidem erguer a si mesmo, exaltar a si mesmo, mas quando chegar no juízo final vão ver que não são nada, né? Chegarão diante daquele que é, que permanece e que sempre será. Então, esses tais que se dizem grandes, que se portam como Cafarnaum, que se erguem até os céus e bancam de grandes homens e grandes mulheres, terão a oportunidade, infelizmente, né, uma oportunidade infeliz de conhecer o juízo do Senhor e de serem derrubados, serão colocados em seus lugares. Então devemos prestar atenção para que esse orgulho não cresça em nossos corações, que possamos ter a humildade do saco de cinza e de sempre estarmos nos humilhando diante do Senhor. A gente pode perceber aqui também, no versículo 23, que Jesus ele dá um ênfase maior para a cidade de Cafarnaum, como eu falei previamente, no caso a respeito dos anjos, quanto maior é o contato que você tem com Deus, maior é o padrão que você precisa alcançar, que essa é uma das principais cidades a quais Jesus viajou e operou seus milagres. Então ele dá um ênfase maior. A gente pode ver que ele fala mais a respeito dessa cidade do que Betsaida e Corazim. Ele mostra um rigor maior. Ele dá uma apresentação mais forte para ela, no caso, né? Exatamente. E no versículo 24, para encerrarmos, diz: porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. No caso aqui dá uma certa acrescentada no versículo 23, falando sobre Sodoma, né, e sobre a cidade de Sodoma. E mais uma vez ele apresenta sobre o juízo de Cristo, né, onde a cidade de Sodoma não teve a oportunidade de conhecer o Cristo, né, e a cidade de Cafarnaum teve, mas o recusou. Né, no dia do juízo final eles prestarão contas, né, pois o Cristo em pessoa foi até eles e apresentou o evangelho e eles decidiram recusar, né? E Sodoma não teve essa oportunidade, apenas conheceu o juízo de Cristo e sua ira, e a destruição veio até eles, né? E para acrescentar, é interessante vermos nessas três cidades, e me faz lembrar da passagem de João, se não me engano, no capítulo 4, onde vai contar sobre uma mulher que não era de Cafarnaum, não era de Corazim, nem de Betsaida, nem de Tiro. Ela era de uma cidade onde era rejeitada, a própria cidade era rejeitada pelos israelitas, né? E vemos que Jesus, caminhando por ali, ele senta em um poço e essa mulher vem até ele, e
aquela mulher ter um certo diálogo com ele. E é interessante que Jesus, em certo ponto, apresenta a sua verdade, como é dito no versículo 20. Ele lança em cara, ele não se detém naquele momento, ele fala a verdade para ela. Ele diz, tu teve 4 maridos e o que tem agora não é seu. E vemos que a maneira que ela recebe, ela não se revolta com isso. Ela olha para ele e diz, Senhor, tu és profeta, né? Então vemos que ela reconhece a soberania e a posição que Cristo tinha. Então vemos que uma cidade onde era desprezada, onde não teve a oportunidade de ter tantos contatos com o Senhor, ao receber a verdade, eles aceitam, essa mulher aceita, vai e espalha o evangelho, e as pessoas daquela cidade vão e também aceitam Cristo, que eu tenho certeza que a sua pregação foi a verdade, a cura de milagres, apresentada com a verdade. E vemos uma cidade de samaritanos rejeitadas sendo acolhida por um Salvador. E 3 cidades onde tiveram a oportunidade de ter Cristo, vários momentos com ele, operando vários milagres, talvez pregando várias vezes, o rejeitando. Se quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Então, Davi, você já pensou o quão lamentável é você ter presenciado os prodígios de Cristo e, de repente, você ouvir dele que você vai ser lançado no inferno, mesmo após tendo recebido milagres tanto na sua vida física como espiritual? Olha a comparação que Jesus faz. Ele compara Sodoma e Gomorra, cidades que não haviam nem sequer 10 ou 20 justos, que foi totalmente destruída por Deus. E para eles será, não somente para eles, mas também para muitos salvos hoje que têm a oportunidade de escutar o Evangelho, até mesmo às vezes tiveram a oportunidade de sentir a presença do Espírito Santo, até mesmo de ser usados pelo nosso Salvador, de saber que está aqui no dia do juízo final, se apresentar diante dele e, infelizmente, escutar apartai-vos de mim, né? Pois eu não vos conheço. Hoje foi este o texto que Deus colocou em nossos corações para juntos meditarmos. Espero que isso tenha tocado profundamente em seus corações e tenha sido algo de transformação para a vida de vocês. Foi uma edificação para mim, espero que tenha sido uma edificação para nosso irmão Patrick e espero que tenha sido para você também. Continue nos acompanhando, seguindo, deixe a sua curtida para nos ajudar também e nos acompanhe para nos próximos vídeos, para que juntos possamos sempre nos aperfeiçoarmos e crescermos na presença do Senhor. Patrick, se quiser dizer algo, fique à vontade. Foi realmente muito bom estar aqui e para a gente analisar e nos aprofundar nesse texto, pois eu creio que essa palavra ela não foi em vão. Eu tenho certeza que ela foi e alcançou vidas. Agora eu faço uma única e última pergunta. E tu, Cafarnaum, vai continuar na prática do pecado, mesmo tendo conhecido a verdade que vos liberta? Obrigado e até a próxima. Deus abençoe.